Nessas 4 semanas, ele me ensinou que a ansiedade é a antecipação da dor futura. E essas 4 letras, FCSC, faminto, zangado, solitário, cansado. Quando você tiver fome, raiva, solidão, cansaço, vai ter outro ataque de ansiedade. Se você é alcoólatra, é provável que vai beber. Se é viciado em drogas, é provável que vá às drogas. Viciado em sexo, é provável que vá às prostitutas. Por isso... I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Really? Yeah. Please welcome Lewis Howes. E quando você fala com propósito sobre sua missão e visão, você atrai pessoas que têm essa mesma visão. E estamos aqui falando como você construir um negócio no geral. Você tem uma das maiores franquias de crescimento mais rápido no mundo, é verdade isso? Sim, atualmente. É chamado Fitbody Bootcamp. No momento poderia ser ainda Certo, maior, sim. É com um acampamento crescimento de body ainda mais fit. rápido. E você tem sido muito bem sucedido no mundo fitness. Digamos que no empreendedorismo há mais de uma década, fazendo coisas diferentes, seus próprios masterminds, franquias, coaching pessoal e coisas assim também. Você já ajudou milhares de empreendedores em eventos ao vivo, nos seus masterminds, a escalar e fazer crescer seus negócios, tipicamente nesse espaço de empreendedorismo / fitness, saúde e bem-estar. Você diria que é seu nicho principal? Onde Muito você certo. ensina muitas pessoas de negócio. E você tem um livro agora chamado Man Up. Sim. Compre agora mesmo esse livro aqui, o Man Up, é muito bom. Trata sobre princípios de negócios e na vida e como cortar as besteiras e dar uma porrada em todas as áreas da Sim. vida. Então vamos enfrentar o elefante na sala primeiro, né? O título. O título, Man Up, porque algumas pessoas podem dizer, bem, isso vai contra o que a gente quer dizer Sim. agora, porque é isso que coloca máscara nas pessoas e Sim, a certo. colocação dessas máscaras permite a gente se desconectar. Então, por que Man Up como um título? E eu quero saber sobre isso. Muito boa pergunta. E sendo um fã do seu livro, A Máscara da Masculinidade, e tendo lido isso, e realmente percebendo todas as máscaras que eu tinha, Eu que também. provavelmente é outro podcast, e você e eu temos uma viagem semelhante, mas o Man Up realmente começou como um mantra para mim mesmo. Sempre que eu estava assustado e relutante em fazer algo, eu dizia para mim mesmo, Ei, Bedros, está na hora de me levantar. Mas realmente de onde vem o Man Up é humano para cima. Human Up. E foi aqui que esta lógica fez sentido para mim. Porque eu era um hipócrita. Eu era um hipócrita e precisava constantemente de dizer a mim mesmo para me levar como humano em todo o meu E potencial. por que foi um hipócrita? Eu costumava dirigir a indústria de fitness. Eu sou o cara para as pessoas que possuem academias e campos de treinamento e criei uma das maiores franquias e masterminds de fitness do mundo. No entanto, eu estava te dizendo lá fora, quando eu estava fazendo vídeos para promover os meus masterminds e a franquia, era do pescoço para cima, porque eu estava tão estressado e eu tinha engordado tanto. Então eu era um hipócrita. Eu sou o líder na indústria de fitness no que diz respeito aos empresários, mas ainda assim estou com 17 quilos a mais de peso. Estava tomando NyQuil e Vicodin para adormecer em 2012, 2013, para adormecer. E então eu estava levando Adderall e pré-treino para tirar a confusão mental da cabeça pela manhã. Sim, porque eu era um líder hipócrita. Eu era um líder ineficaz. E me lembro de pensar, cara, isso é estranho. Você tem um carro e está sujo. Eu tinha como um burrito. Estou sendo muito honesto com você. Pois é. Isto é um McDonald's. CEO. Sim, CEO do Fitbody Bootcamp. E eu tinha como envoltórios do Taco Bell e McDonald's e copos Starbucks vazios na traseira do meu carro em 2011, 2012, 2013. Eu era muito gordo, acima do peso, sedentário. Tinha uma relação muito conflituosa com a minha mulher, para ser muito franco com você. E eu percebi, espere um minuto, como humanos não somos o topo da cadeia alimentar, eu acho que estamos. Como humanos estamos no topo da cadeia alimentar. Ainda assim, estava vivendo muito abaixo do meu potencial em muitas categorias. No amor, no impacto, no dinheiro, no autocrescimento, na autodisciplina, na saúde. E então eu disse para mim mesmo, cara, é hora de ser humano, é hora de ser homem. E assim, toda vez que eu precisava puxar o gatilho em alguma coisa e havia resistência e relutância, aquelas 5 palavras, é hora de ser homem. E então eu fiz. E para mim, Human Up não é específico de gênero. Não se trata de pegar uma lança e furar o coração de alguém. É, vamos ser humanos. Crescer. Vamos crescer. É isso que significa, Vamos parar né? de fazer desculpas, assumir o controle da situação e alcançar o seu potencial. E o que foi que te impediu de se humanizar ou crescer ou se tornar menos hipócrita? Sim, boa pergunta. Liderança. Percebi que à medida que o meu negócio crescia, eu não sabia comunicar bem e liderar bem a minha equipe. Em outras palavras, quando você é um espetáculo de um só homem ou uma só mulher,
Você é capaz de pegar o seu impulso e determinação e executar os anúncios e criar o produto e ser a sua própria pessoa de suporte ao cliente. Está no telefone para Sim, vender. está ao telefone para vender, mas então o negócio vai tão bem que você começa a contratar pessoas. E muitas de suas primeiras pessoas estão tão apertadas em seu círculo interno que se alimentam da sua energia e trabalham. Mas quando eu tinha cerca de 7, 8, 9 funcionários, de repente percebi que eles não estavam fazendo o que eu queria. Acho que eles não entendem qual é a minha visão. Percebi que não estava claro sobre a minha visão. Eu não sabia como me comunicar e dar-lhes feedback e correção. Então me tornei adversário com eles, fui passivo-agressivo com eles. Você está aborrecido com eles? Sim, havia tanta água debaixo da ponte que era mais fácil admiti-los ou vê-los desistir do que tentar trabalhar com eles e corrigi-los. Então eu percebi que se eu quero que esta marca Fit Body Bootcamp realmente cresça até o seu potencial máximo, se eu digo que sou o cara que é um profissional de fitness, que quer impactar o mundo através da saúde do fitness, tenho que colocar os meus sapatos de liderança e não ser apenas um hipócrita e gritar ordens, estando fora de forma, tomando NyQuil e vai Vicodin para dormir, tendo um relacionamento desafiador com a minha parceira e sempre me perguntando de onde o próximo cliente vai vir, porque, verdade seja dita, estávamos perdendo franqueados mais do que ganhávamos em 2012, 2013 e parte de 2014. Uau! E quando foi que você fez essa mudança para perder peso e fazer todas essas coisas? A mudança realmente começou no final de 2014, quando contratei a Joan, minha assistente. Eu sempre digo que tive funcionários, agora tenho uma equipe de alto desempenho. E esse é o pilar número 6 do livro. Poderoso. Sim. O sexto pilar está em construir uma equipe de alto desempenho. E essa equipe de alto desempenho no trabalho ajuda você a conduzir a agulha do dinheiro, a agulha de impacto ao seu potencial máximo. Em sua vida pessoal, uma equipe de alto desempenho é sua rede de pessoas ao seu redor que o apoiam e levam seus sonhos adiante em vez de dizer: você tem certeza, Luiz? Talvez você não possa fazer isso, afinal de contas. E o que eu percebi muito rapidamente é que eu tinha funcionários. E eles batiam um ponto um pouco mais tarde, eles iam um pouco, Antes, saíam sim, um pouco mais cedo e fariam o mínimo para manter um compromisso. Uma equipe de alto desempenho é um grupo de indivíduos que estão motivados, acreditam em uma visão ou estão nela para vencer. E como recrutar essa equipe assim? Você não os contrata, você os desenvolve. E eu não sabia disso. Eu estava procurando contratar pessoas de alto desempenho. E você vai encontrar pessoas otimistas, de urgência, tipo A, que são entusiasmadas versus pessimistas. Mas se você os colocar em um ambiente negativo, eles deixam o menor denominador e começam a ser pessimistas e não têm urgência e nenhuma atenção aos detalhes, ou desistem e vão embora. E essas eram uma de duas coisas que aconteceriam. Cara, contratando essa pessoa, ela era muito influente. Lembram de um cara, o seu nome era Nick. Eu conto a história de Nick no livro. Ele era super importante, cara. Uma estrela. Uma estrela. Ele chegava cedo, trabalhava duro, ele podia prever quais eram as nossas necessidades como empresa. Ótimo. Sim, e executar. Mas então, Nick começou a relaxar, chegando atrasado, começou a desenvolver uma espécie de ressentimento em relação a mim ou eu em relação a ele, que antes que eu soubesse, ele apresentou essa dimensão e partiu. Aqui está a prova que ele era influente. Ele se mudou para o Havaí, abriu seu próprio negócio, está prosperando, e agora eu sou um dos seus maiores fãs. Falamos deste dia porque tive que entrar e dizer: sabe uma coisa, eu era um líder horrível. Estou feliz por você ter partido porque tinha um propósito maior. Ele poderia ter sido alguém excelente na minha organização. Então, quando eu contratei Joana em 2014, meados de 2014, como minha assistente, fiquei pensando: oh meu Deus, aqui está alguém com muito potencial. Atitude empreendedora, positiva, pode fazer isso. E percebi, sabe de uma coisa? Sou eu quem os faz dizer. Então, tenho que subir em meu papel de liderança para manter Joan. A única razão pela qual eu comecei a trabalhar realmente em mim mesmo, na minha mentalidade novamente, na minha saúde, na minha comunicação, na clareza de visão, na determinação, foi porque eu queria manter a Joan e não perdê-la porque havia um certo senso de estabilidade. Agora é como se fossem 2 contra 7. Foi 1 contra 7. Sim, agora são 2 contra 7. Eu sabia que se eu pudesse continuar fazendo isso, eu poderia mudar as coisas. E nos 4 anos seguintes foi isso que aconteceu. Eu dei a volta às coisas e agora temos uma equipe de 42, apenas aviões de combate, não pulverizadores de colheitas. Então você contratou para um certo potencial que poderia ter sido um todo estrela? Você nunca sabe até que eles realmente aparecem, como performam, mas você pode ver o potencial quando contrata, né? E depois você Treinamento treina. e desenvolvimento. Enquanto o ambiente estiver todo em um nível muito estrelar, eles vão realmente estar lá no alto, Sim. é o que eu estou ouvindo? Ou Sim. eles vão sair? Eu tive ambos. Ou eu despedi, ou eles deixaram para o menor denominador, para baixa energia, ou foram embora. Sim. Então, como você começa a se administrar e como você procura quando pensa, tá tudo funcionando, eu tô fazendo muita grana, tô cultivando isso e aquilo. Como você sabe o que consertar?
Uma pergunta muito boa. A maneira como você tem que consertar ou administrar a si mesmo, esse é o pilar número 1 do livro. É apenas ter a clareza de visão, que é o pilar de liderança número 2. Eu não tinha clareza de visão, Luiz. Em 2011 e 2012, se você me perguntar, Bedros, quantos locais de futebol você quer? Eu diria muitos. E se você dissesse para quando? Eu diria o mais rápido possível. Não é uma visão Não é clara. uma visão Isso é o mais clara. confuso que pode imaginar. E assim, quando tive uma visão clara, percebi, Deus, quero 2.500 locais até 2023 para que possamos influenciar 5 milhões de vidas por dia. Esses foram os números. Por quê? Vem 100 pessoas por dia ou... Se cada localidade tivesse 500 clientes e cada cliente impactava 2 pessoas em suas vidas, que é o número que temos neste momento, e tivéssemos 2.500 localidades, são 5 milhões de pessoas por dia que vamos impactar através da saúde. Quando as fichas vão abaixo, eu sou um personal trainer no coração. Portanto, ainda estou procurando o impacto em primeiro lugar e a receita em segundo. Acontece que se você concentrar apenas no impacto, a receita o persegue. As receitas sempre perseguem o impacto. Por outro lado, se você está tentando obter a receita, nunca alcançará o seu potencial máximo, porque não sabe o que é. E você fica vazio muitas Sim. vezes. Eu conheço muita gente, o Tim Sky, um amigo meu, ele é um bom exemplo disso. Ele estava ganhando muita grana no mercado de ações. E ele se sentia vazio. Ganhando milhões, muito bem sucedido, todas as coisas, mas quando ele falou, como eu posso retribuir com caridade e usar minha grana para o bem? Agora ele está construindo uma fundação inteira, retribuindo múltiplas instituições e ele quer fazer isso em tempo integral, apenas o impacto essencialmente. E eu acho que é quando a gente tem que perceber algo que muitos de nós perseguimos algo desde o início e achamos que a gente quer muito aquilo. Eu falo isso no meu livro também. Buscamos algo que a gente acha que precisa, mas precisamos focar mesmo no impacto, no que isso representa para outros. Sim. E aqui está outro benefício disso também. É que se eu disser à minha equipe, pessoal, vamos construir uma empresa de 100 milhões de dólares. Vão fazer eu ganhar muito dinheiro. Bem, o que eu ganho com isso? A alma humana precisa de algum significado. Tem sido demonstrado repetidamente, e a IBM fez um estudo em meados dos anos 90, que quando as necessidades financeiras de uma pessoa são atendidas apenas para a moradia, cuidados pessoais, assim por diante, sua maior necessidade é de reconhecimento, de significado, e, portanto, esse é o impacto. Então, é mais fácil entusiasmar uma equipe com o objetivo de... Imagina isso, quando tivermos 2.500 locais até 2023, todas as manhãs estaremos ajudando 5 milhões de pessoas em todo o mundo, através da saúde, boa forma física e mindset positivo, porque o Fit Body Bootcamp se concentra nos 3. Então, você pode concordar sobre isso. O número de pessoas que você está impactando, seja um desenvolvedor de web, um câmera, um comprador de tráfego, mas, ei pessoal, me ajude a ganhar mais dinheiro. Como isso muda algo em minha vida? Portanto, se você quiser construir uma equipe de alto desempenho, eles têm que estar por trás da missão. Essa missão tem que fazer parte da sua visão. E a visão tem que ter um prazo, caso contrário é apenas um sonho. E qual a diferença entre missão e visão? A missão é o que você faz todos os dias para alcançar a visão. Portanto, a visão é de 2.500 lojas até 2023, o que significa que todos os dias temos que vender 34 locais. Sinto muito, não todos os dias, todos os meses temos que vender 34 locais de Fit Body Bootcamp. Então a nossa missão diária é obter 38 EOIs em pedidos. Os passos de uma ação a cada dia é a missão. Sim. A visão é o sonho geral, então. É isso que quer dizer. Exatamente. É. Se você olhar para a O guerra, todo. todos os dias nossos militares saem e fazem uma missão para matar ou capturar um bandido. E eles fazem essas missões uma e outra vez, para reconstruir escolas na parte do mundo com as quais estamos em guerra, para ajudar, para servir e ensinar, para dar liberdade e linguagem. Todas essas são missões diferentes que são realizadas através de nossos militares para que possamos cumprir a nossa grande visão, de criar um aliado e não um inimigo. E como a gente sabe como liderar se a gente não sabe o que não sabemos? É aí que temos que fazer um exame de consciência. É porque você pensa, eu tô fazendo muito bem, É. meu negócio tá indo muito bem também, eu tô em forma, eu sei muitas informações. Pra que melhorar? Por que mudar? Pra que evoluir? Se eu já tenho eu todas acho as que- respostas, sabe? Se essa é a mentalidade, se você ainda não sabe o que não Bem, isso é uma sabe, mentalidade acidentada, você concorda? Com certeza. Para mim, isso é uma mentalidade fixa. com certeza. E a mentalidade de crescimento diz, eu estou indo bem, estou em boa forma, estou ganhando bom dinheiro, mas há um mentor que me pode ajudar a subir as apostas, aumentar as expectativas, mostrar-me talvez outra oportunidade em potencial. E eu acho que é aí que entram os mentores. E acho que isso é realmente o que você domina. Você orientou tantas pessoas para definir altos padrões, para ser claro sobre a sua visão, para saber que elas têm expectativas mais altas, que deveriam ter expectativas mais altas. Mas se tivermos uma mente fechada, uma mente fixa, é como, eu estou bem. Então, o que você começou a fazer? Você disse que melhorou sua liderança, você começou a se desenvolver em Yep.
Tava filmando vídeos do pescoço pra cima ao invés de Sim. fotos de corpo inteiro. Tava usando roupas largas e Yeah. pra esconder. Então, foi a saúde em primeiro lugar, você disse, ok, tenho que perder peso. Ou foi algo mais emocional, você tava segurando algo no relacionamento com a sua esposa. Aqui tá a lista de tudo que eu tô fazendo errado e preciso consertar. E agora a gente vai começar a fazer isso. Qual foi Boa o processo? pergunta. Assim, com esse primeiro pilar de autodisciplina, teria sido ótimo se eu tivesse trabalhado nas coisas emocionais primeiro. Provavelmente no relacionamento segundo, na saúde terceiro, mas eu fui para as coisas fáceis. E sabe de uma coisa? A maioria das pessoas vai para isso. Vá para a vitória fácil primeiro. Se a vida não funciona para você, não vá para a vitória do $1 milhão. Se você gosta de comer lixeiras agora mesmo, esqueça o $1 milhão. Veja se você pode comprar um Happy Meal no McDonald's. Obtenha uma vitória fácil, obtenha uma pequena vitória primeiro. A vitória mais fácil para mim, vindo de boa forma, sendo um treinador pessoal, foi: tudo bem, gorducho, para de comer essa porcaria, vá ao ginásio e treine 5 dias de forma constante. E quando treino, me certifico de dar tudo, porque você tem o treinar na academia e tem o perder seu tempo na academia. Pegando no celular, correndo um pouquinho, bikezinho de leve. Sim, então comecei com a minha saúde primeiro, só porque era a fruta pendurada mais baixa que eu podia fazer sem perder a cabeça. Eu estava em um lugar muito ruim em 2011, 12, parte de 2013. Você parecia um homem carregado. E agora parece... Sim. Parece leve, eu cara. evoluí definitivamente. e é engraçado, todo mundo diz isso. E você o experimentou em primeira mão. E então a seguir veio: ei, me deixa começar a trabalhar no meu relacionamento. Me deixa começar a namorar minha esposa novamente. Me deixa começar a nutrir e aprofundar as raízes. Eu vejo uma relação como uma árvore. Pode parecer uma árvore saudável, mas se o solo não tiver sido semeado, fertilizado e regado, as raízes não vão fundo. E a primeira vez que entra um pouco de brisa, o que parecia ser uma bela árvore, e temos visto muitas relações bonitas de fora, desmoronaram rapidamente, porque as raízes não são profundas. Mas esse era o trabalho que eu fazia na academia. E eu pensava, certo, estou colocando tempo na academia, por que não estou colocando tempo? Por que não estou abrindo a porta do carro para minha esposa como fazia antes? Voltei a namorar, a enviar bonitas mensagens de texto, todas as coisas que eu costumava fazer e que aprofundavam as raízes. Que agora eram raízes rasas e um pouco de vento soprando com força levaria a tudo. Certo? E isso foi a segunda coisa. Depois, é claro, isso me permitiu enfrentar o grande animal na sala, que foi o trabalho emocional. Você sabe, como você, eu fui abusado, para mim, entre 4 e 6 anos de idade na Armênia, quando meu pai decidiu que íamos fugir de um país comunista e vir para os Estados Unidos, que nos trazia para a liberdade e a oportunidade. O que ele não percebe é que ele me salvou de abusos constantes. Sim. E fui abusado por 2 garotos mais velhos constantemente ao longo do tempo. E isso deixa muitas cicatrizes, o que cria muita raiva. Raiva e desconfiança. Para mim, os meninos eram um adversário. Eu poderia entrar em negócios com você, mas você estava à distância E de um estamos braço. competindo também. Sim. E percebi que, naquela época, eu tinha 38 anos. Talvez isso não esteja me servindo. E assim, eu estava trabalhando com um terapeuta para trabalhar em minhas ansiedades, porque eu tinha ansiedades naquela época. Naquela época, em 4 semanas, seu nome é Kevin, ele está em Brea, Dr. Kevin Dowen, para quem quiser ir até ele, em Brea, Califórnia. Kevin Dowen diz: Bedros, ansiedade é a antecipação da dor futura. Ok? O que isso me disse? Estou antecipando outra queda como parceiro de negócios porque não estamos nos entendendo ou porque ele está dizendo coisas falsas online sobre a nossa franquia, dizendo que cada local poderia ganhar $1 milhão. Naquela época não tínhamos locais que ganhassem $1 milhão. Temos hoje, mas não tínhamos então. Então as pessoas nos chamavam e, ei, me mostra o local. E então eu tinha que ir. E essa não é a minha abordagem. Eu só digo o que fazemos. Por isso, estava antecipando uma dor futura. Então ele disse, basta lidar com as coisas que te vão trazer dor. Então eu tive uma conversa com ele, falei sobre isso no livro e disse, ei, temos que nos separar. Você pode me comprar ou eu o comprarei, mas um de nós tem que deixar o Fit Body Bootcamp. E como aconteceu, eu acabei comprando e assumi o leme do Fit Body Bootcamp. E nessas 4 semanas, ele me ensinou que a ansiedade é a antecipação da dor futura. E essas 4 letras, FCSC, faminto, zangado, solitário, cansado. Quando você tiver fome, raiva, solidão, cansaço, vai ter outro ataque de ansiedade. Se você é alcoólatra, é provável que vai beber. Se é viciado em drogas, é provável que vá às drogas. Viciado em sexo, é provável que vá às prostitutas. Portanto, verifique se você tinha fome e está com raiva, solitário ou cansado. Certifique-se que esses copos estejam cheios e não vazios. Assim, em 4 semanas eu disse, Kevin, muito obrigado, não tenho um ataque de ansiedade há 4 semanas, fique bem. Ele diz, escute, antes de ir, há mais alguma coisa, Bedros, sobre a qual queira falar? Não. Estou bem. Algo da infância, Bedros? Não. Não, bem, algumas coisas aconteceram, mas... Não, eu disse,
Meu pai me bateu, mas sendo um pai comunista é bastante normal. Nunca sofri restrições, mas meu pai me batia muito. Todas as crianças armênias foram espancadas, todos os comunistas. Eu digo, mas comparado com o que me aconteceu antes, não é nada. Ele diz, espere, o que aconteceu com você que é pior do que as surras que seu pai lhe deu? Cara, eu quebrei e comecei a chorar. E durante os próximos 20 minutos, estou olhando pela janela dele, ele está aqui, eu estou olhando pela janela dele, e mais tarde descobri que existe um termo para isso que vou compartilhar com vocês, e ele diz, o que aconteceu? Ele está tentando me convencer disso, ele diz, tudo bem se eu fizer perguntas, eu nem consigo articular, apenas movo a cabeça, sim, pode fazer perguntas. Ele diz, você levou surra de mais alguém? Não, nem consigo falar, então só olho pela janela dizendo não. Você foi estuprado? Não. Você foi abusado? Sim. Então eu começo a chorar ainda mais. Foi por uma babá ou algo assim? Não. Foi por rapazes? Sim. Ele está me guiando e eu finalmente reuni energia suficiente para dizer, mas Kevin, o que aconteceu com aquele garoto? Eu lidei com isso, ele está bem, eu já superei isso. Ele disse, o que aconteceu com quem? Eu disse, o que aconteceu com aquela criança? Eu lidei com isso. Ele disse, você pode dizer o que aconteceu comigo? Comecei a chorar novamente. Ele diz, Pedros, posso lhe dizer o que é isso? Isso é chamado de dissociação. O que você fez foi dar o primeiro passo para criar uma personalidade múltipla, ou seja, a dissociação. Essa criança está separada de mim. Assim, passamos os 16 meses seguintes trabalhando com raiva, vergonha e a confusão. Kevin identificou essas três coisas durante os 16 meses que tivemos trabalhando. Eu tinha vergonha do que aconteceu. Eu não queria que ninguém soubesse, porque sou gay? É por isso que não gosto disso? Eu não acho que sou gay. Então ele me perguntava coisas como, bem, você olha para sites porno gay? Não, Kevin, não. Bedros, você não é gay. Isso aconteceu porque os meninos pequenos olham para os meninos mais velhos como um rito de passagem, e esses meninos mais velhos se aproveitaram de você. Agora, isso parece senso comum. Mas a minha mente simples não entendeu. Foi, o que aconteceu comigo? Por que eu encorajei? É porque sou gay? E então foi a vergonha de, não quero que ninguém saiba, foi a raiva de, como isso aconteceu comigo? Eu não posso acreditar nisso, isso não vai acontecer comigo novamente, você é grande, forte e poderoso. Se você já leu o livro O Corpo Guarda as Marcas, grande livro. Ele fala sobre caras que foram violados, abusados, o que quer que seja, eles vão a uma dura competição, eles começam a usar esteroides, usa esteroides para ficar grande e forte, dinheiro é poder, e assim envolve tudo com algo como, eu só quero ser grande e forte, quero ser poderoso e rico. Mas foi realmente isolamento e proteção. Portanto, foi vergonha, raiva e confusão. E a confusão foi, eu fiz algo para que isso acontecesse? É algo que eu disse a essas crianças? Eu tentei pensar em mim mesmo naquela época, mas não me lembro. E agora estou confuso, e por isso talvez eu tenha iniciado, eu não fiz, e ela ajudou. E a forma como ele descreveu, ele disse, você tem 3 bolas de praia, vergonha, raiva e confusão. Você está na piscina e segurando uma delas. Mais cedo ou mais tarde, você vai ter uma coceira e ela vai arrebentar. E quando arrebentar, essa é a sua raiva, e isso explodirá. E assim lidamos com isso durante 16 meses. E essa foi a primeira vez que pude falar sobre isso e é apenas um lapso na minha linha do tempo. Isso não me define. É apenas um pequeno sinal na minha linha do tempo. Ok, quando foram completados 16 meses? Quase 2 anos atrás. Sim, Quando quase 2 falamos anos. foi há um ano, Há cerca de um ano e meio, sim. talvez quase Sim. 2, é. Eu provavelmente já tinha acabado de trabalhar com o Kevin e ainda gosto de me conectar com ele uma vez por mês. Eu vou vê-lo, mas era semanalmente. Todas as segundas-feiras às 18 horas. Eu escolhi as segundas-feiras porque esses eram os meus dias mais difíceis no trabalho. Eu estava tão exausto, eu imaginei. Foi quando começou o Sim, FZSC. eu sou mais propenso ao FCSC. Então por que não ir ver o meu Uau. terapeuta? Uau, isso é incrível. E o que aconteceu no último ano e meio desde que você começou essencialmente a dirigir a si mesmo e consertar, como você fala no livro? O que aconteceu no último ano e meio desde que você tem lidado com a coisa mais importante, que é o que eu acho o lado emocional da sua vida pessoal? Quando foi? Bem, meu negócio literalmente cresceu 10 vezes. Em 2 anos. Em 2 anos. Você veio ao nosso escritório corporativo. Quando veio, tínhamos acabado de comprar isso, provavelmente 6 meses antes. Comprei um grande escritório de 16 mil pés quadrados com nosso próprio estúdio de cinema e tudo mais. Alugávamos um lugar pequeno porque não podíamos pagar nada melhor. Nossas vendas dispararam, nossas receitas dispararam, aumentamos os nossos preços, nós estamos subindo. E tudo isso porque é um produto melhor, não porque eu tenha confiança para aumentar os meus preços ou porque o meu marketing tenha evoluído de alguma forma, foi tudo igual. Eu apenas melhorei o produto, me senti mais confiante e autêntico. Sabe quando você está escondendo um segredo e não quer que mais ninguém saiba? Bem, quando você está fazendo marketing, falando do palco, treinando pessoas, guiando novos franqueados para assinar um contrato de aluguel e abrir as suas portas,
mas você está escondendo um segredo e você se sente inautêntico como um impostor. É aquele saco de tijolos que eu carreguei comigo e que eu finalmente pude deixar ir porque Kevin me ajudou. E eu deixei E então parte disso foi, novamente, uma vergonha, raiva e confusão. Então vi algum nível de autossabotagem. Eu estou convencido disso. Eu também estava autossabotando. Portanto, agora o crescimento aconteceu nos negócios, o crescimento aconteceu em minha vida pessoal, com minha esposa e os meus filhos. Meus filhos agora correm para mim. São 2 filhos? 2 crianças, Andrew e Chloe. E quando entro pela porta dos fundos, eles correm para mim. Antes, cara, era uma loucura. Eles viam quem se levantava, quem abria a porta dos fundos. Oi, papai. E era isso porque... Não mesmo, eles tinham medo de você. Sim, eles andavam sobre cascas de ovos porque eu tinha uma cara zangada. Eu estava carregando este peso pesado. E não posso dizer quanto trabalho pessoal, o trabalho de autodisciplina, desde a mentalidade até as profundezas, mergulhando em sua alma e se curar. E a propósito, ninguém sai ileso deste planeta. Ninguém chega ileso. As estatísticas são algo como se 1 em cada 4 pessoas tivesse sido abusada ou estuprada, 1 em cada 3 tivesse sofrido algum tipo de trauma. Não importa qual seja o trauma, espancamento, abuso sexual, estupro, não importa qual abuso seja o trauma. emocional, abuso verbal, alguma coisa. Sim, você tem que lidar com essas coisas. Se você não fizer, você está olhando a vida através desses filtros retorcidos e todos são inimigos e todos são suspeitos e a parte da luta ou fuga do seu cérebro está em chamas. Sempre ligado, e o desafio é, a gente já falou muito sobre isso no último ano, todos os diferentes traumas que acontecem por causa dos homens, violência sexual, violência doméstica, assassinatos, violência racial e tudo que acontece. Muito disso vem de homens que se sentem enjaulados em suas emoções. E quando a gente se sente que as nossas emoções estão livres, a gente fica muito mais poderoso de um jeito totalmente diferente. Não de uma maneira prejudicial, mas no amor. As pessoas correm pra você como se fossem seus filhos, em vez de se esconderem ou terem medo de você. E eu acho que é isso que a gente pode fazer como ser humano, mas especialmente como homens que sentem que não são capazes de expressar as emoções ou falar sobre isso. Você é um bom exemplo disso. Eu acho que eu sou um exemplo decente disso Você é um também, ótimo pois quando a exemplo gente se disso. abre sobre essas coisas, não precisa ser pro mundo inteiro, você não precisa vir a um podcast para discutir isso. Mas quando a gente encara isso, a gente pode ter conversa aberta com nossos maridos, esposas, namorados, namoradas, ou quem quer que seja, e não tem controle sobre nós, isso não consome nossos pensamentos, é quando a gente pode liderar e ter uma visão muito mais poderosa e levar nossa vida adiante. Sim. Quando você quer construir um negócio ou está querendo viver uma boa vida, você pode ter uma visão clara em vez de estar constantemente ansioso, como você disse. E não dá para construir um grande negócio sem uma visão clara e um caminho claro também. E não dá para ter isso com ansiedade o tempo todo. Exatamente, está fora de foco e nublado na melhor das hipóteses. Pois é, na melhor das hipóteses. Então você tem essas 3 partes, dirigindo a si mesmo, essencialmente lidando com todos os pesos que você vem carregando durante a vida. Caso contrário, você é um líder hipócrita. Se você vai dizer às pessoas, eu quero que você faça X, mas você não está fazendo X. Eu quero que você seja disciplinado, seja pontual, mas você não está sendo pontual. Eu quero que você pense rápido, resolva problemas, mas você não é porque você está sempre nas nuvens ou você é lento. No meu caso, você está tomando Vicodin ou NyQuil. Como posso esperar isso deles? Então, havia um cavalheiro, esqueci o seu nome agora mesmo, eu vou pensar em seu nome enquanto falamos, que fala de você pode ser um líder que quer ou um líder que tem que fazer. A diferença é que um líder que quer é um líder que lidera de frente. Porque ele fez o trabalho primeiro. E sua equipe diz, eu quero fazer isso por ele. Eu não quero desapontá-lo. Então eu quero que você faça isso por ele. Um líder tem que fazer eu tenho que fazer isso, senão vou ser repreendido. E eu costumava ser o líder que tinha que fazer. Se você não o fizesse, eu repreendia, o despedia, ou você estava praticamente morto para mim. Em meu próprio escritório, cara. Era um escritório pequeno, eu estava congelando as pessoas. E parte disso era má comunicação, parte disso é que eu tinha este chip no meu ombro. Há um conglomerado de coisas que causaram isso. Mas tudo começa comigo. E eu volto, e eu adoro isso, e adoro dizer isso perto dos meus trabalhadores, porque eles preferem escrever entre eles sem que eu saiba. 1 ou 2 dos vice-presidentes escrevem entre si sem que eu descubra. Um erro bobo que eles cometeram. Do que denunciarem e eu descobrir. Porque eles não me querem decepcionar. Faz sentido? Ou que eu descubra, mas está escrito. Não me querem desapontar. Muitos membros da equipe dizem isso. Então, como você constrói a sua equipe, como você encontra pessoas e facilita a energia para que elas se tornem algo que você chama de eu quero? Um líder que quer ao invés de um líder tem que fazer. Um membro da equipe disposto. Entendi. Então, como você treina essa pessoa ou cria
inspira ela, digamos Sim, assim. na verdade, tudo começa com... Você tem que ter um moral elevado, porque todos pensam, como eu posso construir grande cultura no meu negócio? Eles veem o nosso lugar, como eu posso construir essa cultura? Não se preocupe com a cultura agora. Onde está a moral? Existe uma moral elevada? O que eles fazem para se divertir? Por diversão? Não sei, um par de pessoas almoçam juntas e passeiam ao ar livre. Eu chamo aleatoriamente um caminhão de alimentos e digo, ei pessoal, chegou um caminhão de alimentos, vamos todos almoçar juntos no centro de aprendizado lá embaixo. Tem este joguinho bobo que jogamos. Nem sei como comecei. Eu junto as 40 pessoas e assobio uma canção, afinal sou um especialista em assobiar. E digo, a primeira pessoa a nomear a canção e o título ganha este cartão presente de $10 para o Starbucks. Nada demais. Mas por um momento, todos dizem, essa canção, você tá o título, mas não a canção, não o artista. E depois alguém sabe, e depois nos divertimos juntos. Conexão. Sim. E você sabe, estou fazendo churrascos em minha casa, estamos tendo uma festa de Natal épica. E é a moral. Quando a moral é boa, a cultura se desenvolve organicamente. Não sei como construir cultura, sei como manter a moral elevada. Eu sei se há uma pessoa que tem moral baixa, se eu não me separo dela, ou não a faço alcançar o seu melhor potencial e elevar a sua moral, então todos irão, Bin agora aceita, tolera expectativas mais baixas. Vamos todos baixar também. Isso faz sentido? Uma pessoa pode derrubar uma equipe inteira. Eu era aquele cara, eu disse, ele não está causando tantos problemas, ele vai superar isso. Hoje lidamos com tudo muito rapidamente. E como elevar a moral de uma pessoa se ela não está disposta a chegar lá, nesse nível? Vou lhe dar um exemplo. Eu peguei um cara, vamos chamá-lo Joe. Ei, Joe, posso te levar para tomar um café? E isto foi outra coisa que aprendi. Antes era sentar na minha mesa. De repente, eu estava na posição de poder e você dizia, estou sendo castigado? Ei, Joe, vamos tomar um café? Saímos para tomar um café no Starbucks. Saí para tomar café com esses dois caras aqui, na verdade. Só por diversão. Nem sempre é como, ei, vamos falar da sua moral. Só para falar sobre a vida. Mas é disso que eu gosto. Eu agora criei um ambiente onde eles dizem, ei, Pedro, podemos falar sobre a jornada da minha vida? Você pode me dar alguma orientação? Uau, você quer isso de mim? Isso significa que você confia muito em mim. Mas no caso particular de Joe, ei, Joe, vamos tomar um café, fomos ao Starbucks e eu disse, olha, eu posso dizer que a sua energia está apagada, eu posso dizer que você está apenas andando por aqui na sede e fazendo o mínimo necessário para manter o seu trabalho. Eu só quero saber, você não precisa de me dizer se algo está acontecendo em sua vida se você não quiser, mas algo que eu possa fazer para ajudá-lo a entrar no jogo que conhecemos? Porque você verá as pessoas fazerem isso com a sua energia de trabalho ao longo do tempo. E ele foi muito honesto comigo. Ele disse, ei, eu tenho alguns problemas em casa, mas não quero falar com você sobre isso. Mas esses problemas não vão acabar tão cedo. Eu apenas fiz as minhas suposições do que poderia ser. Ele nunca me disse. E disse, mas vou tentar acelerar o passo. Eu disse, Joe, eu realmente preciso que você acelere, porque se não fizer, vamos ter que nos separar. Mas se houver alguma coisa que queira falar comigo, se quiser trocar coisas comigo, me avise. Negócio fechado, ótimo, bebemos os nossos cafés, voltamos à sede. Ele pensou sobre isso durante a noite e aparentemente na minha seguinte foi um dos nossos VPs e disse, você sabe, na verdade, eu não sei. Ele simplesmente não tinha forças para dar o passo adiante. Ele disse, eu renuncio. Mas eu quero isso. Nosso trabalho como líderes é ter um resultado muito bem definido. Preciso que você vá por aqui ou por ali. Mas você não pode montar acerca da mediocridade. Porque então poderia estar fazendo isso por 6 meses, enlouquecer você, manter você ressentido com alguma reação Absolutamente. estranha. Agora estou brigando com ele, ou de repente, mais uma vez as pessoas ao seu redor estão, Pedro aceita isso dele, eu posso baixar a guarda, porque estou trabalhando tanto. É. Poderoso. Ok, o livro saiu agora, vocês podem comprar, chama Man Up. Na verdade, Human Up. Como acabar com as besteiras e dar um chute nos negócios e na vida também. 3 sessões poderosas sobre como liderar e otimizar primeiro se você quiser ser um líder melhor ou funcionário. Como ser claro sobre visão e caminho e construir uma equipe de estrelas. E como realmente gerenciar a construção de uma equipe de estrelas e elevar. Coisas poderosas, cara. Tem algum pensamento final que você quer compartilhar sobre isso? Há uma pequena história que eu gostaria de compartilhar com você, onde você disse equipe de estrelas, e muitas vezes falamos de uma equipe de estrelas em relação ao nosso negócio. Mas no livro, eu falo que você tem a sua equipe interna e sua equipe externa. Sua equipe interna são os membros da equipe que o ajudam a construir o seu negócio. Sua equipe externa é composta de amigos e parceiros e família, tias e tios, mãe e pai, irmão e irmã. E é uma equipe externa que tem muita influência sobre o resultado de seus negócios e de sua vida. E vou lhe dar um grande exemplo. Em 2005, minha esposa e eu tínhamos acabado de nos casar e tivemos casados por 2 anos. Graças a Deus, seus avós nos compraram ingressos para um cruzeiro no Alasca. A família inteira estava indo em cruzeiro e disseram, ei, vocês são recém-casados, venham conosco, nós compramos os ingressos. Não tínhamos dinheiro para isso, tínhamos acabado de comprar uma casinha em Chino Hills.
E estamos em Ketchikan, Alaska. Estamos caminhando ao longo das rochas e vemos este senhor lançando uma rede e puxando alguns caranguejos e depois os colocando em uns 5 galões, parece um balde de tinta com a tampa de fora. Havia esta quantidade de água, 5 a 6 caranguejos pequenos, e eu fiquei fascinado, porque eu nunca fui ao caranguejo. Então eu continuei observando, e enquanto observava, vejo um desses caranguejos rastejando sobre todos os outros caranguejos. Então ele começa a chegar à borda do balde, e Luiz, ele começa a se levantar. E tentando ser um bom samaritano, eu disse, Senhor, os seus caranguejos estão prestes a fugir, você deve considerar colocar uma tampa em cima. Ele não se virou nem falou, olhar para mim. Ele disse, veja o que acontece a seguir. Ele continuou a lançar a rede. Quando este caranguejo ambicioso foi para cima, todos os outros caranguejos do fundo do balde o agarraram pelas patas traseiras e o puxaram para baixo. E ele disse, os caranguejos são autorreguladores. Agora mesmo estou batendo na minha esposa dizendo, você viu isso? Você viu isso? Eu tenho caranguejos na minha vida, estou tentando fugir e construir uma vida melhor, um negócio melhor, tenho mais visão, mais esperança e sonhos. E tenho amigos e familiares ao meu redor que me derrubam e me fazem duvidar e ter medo e não acreditam em mim. E eu percebi muito rapidamente que a sua equipe externa determina o seu grande resultado. Minha equipe externa sempre inspirou medo e dúvida em mim. Não porque não quisessem o melhor para mim. Na verdade, eles queriam que eu jogasse pelo seguro, queriam que eu não corresse riscos, queriam que eu não me ferisse. Mas parte de ser um empreendedor, parte de ser um fabricante de mudanças, você tem que desenvolver uma pele espessa, você tem que pegar as pancadas, cair e voltar a se levantar. Então, rapidamente comecei a eliminar as pessoas tóxicas ao meu redor, as pessoas negativas ao meu redor. E quanto aos amigos e familiares próximos, editei o meu relacionamento. Outra habilidade que aprendi com o Kevin, o que significa que não compartilho meus sonhos com eles, apenas mantenho as questões superficiais, e assim não permito que eles transfiram seus sentimentos negativos sobre mim. Mas, cara, eu tenho que lhe dizer, se as pessoas podem eliminar os caranguejos negativos da sua vida, essa coisa teria um enorme impacto em seu desempenho. Verdade. Yeah. É tudo sobre o círculo interno. Yeah. O que você gostaria que te perguntassem mais? Acho que as pessoas deveriam me perguntar menos sobre como conseguir seguidores nas redes sociais. Antes de mais, não tenho grande seguimento nas redes sociais, certo? Mas como elas estão crescendo rapidamente neste momento, acho que deveriam me perguntar como obter lucro e impacto. Essas duas coisas estão ligadas, porque vejo tantas pessoas tão concentradas em construir seguidores nas redes sociais E por que as pessoas ficam tão obcecadas com isso? elas querem aprovação, elas querem reconhecimento, querem validação dos outros. De alguma forma, se eu tiver mais seguidores nas redes sociais, terei reconhecimento. E, ironicamente, uma garota, não vou mencionar o seu nome, me enviou um DM no Instagram. Ela disse, eu tenho 1,3 milhões de seguidores, tenho $1.000 na minha conta bancária. Pedro, o que eu faço? Ela é uma influenciadora. E ela passou muito tempo tentando conseguir likes e comentários, etc. Nada de errado com isso, mas transformá-la em dinheiro e transformar dinheiro em significado. Então eu gostaria que mais pessoas me perguntassem sobre dinheiro e significado, ou renda e impacto, versus como eu construo um segmento ou uma marca. Isso é o que vem depois. Ganhe dinheiro para que você possa fazer sentido, porque na vida, e falamos sobre isso offline antes das câmeras serem ligadas, somos como aquele pastor australiano, não é? Se o pastor não tem animais para rebanhar, ele fica deprimido, começa a ter ansiedade e, na ausência de ferir algo, começa a cavar buracos por todo lado e ele fica inquieto. Nós, como humanos, se não temos um propósito, se não estamos servindo, começamos a cavar buracos em nossa vida e causamos problemas que não estavam lá. Temos ansiedade e depressão que não deveriam estar lá. E se você pode ganhar dinheiro, se você pode se concentrar em ganhar dinheiro e depois ter algum significado com esse dinheiro, você desenvolveu serviço e propósito. E isso está codificado em nosso DNA. Nós precisamos disso. Procuramos sentido. Sim. Se a gente não tem isso, então qual o sentido de estar A aqui? questão é essa. A gente fica deprimido, fica ansioso e essas coisas que a gente faz, muita coisa ruim. Yeah. Acho que isso acontece com muitas crianças pequenas. Pra mim, quando jovem, quando você tinha que não fazia sentido ir pra escola, eu dizia, o que é que eu tô fazendo aqui? Por que é que eu tô aqui? E alguns vão pro caminho errado, e aí encontram um treinador, um mentor que diz, vou moldar você, vamos te dar um desafio, um projeto, um esporte, um instrumento, e você vai começar a dominar alguma coisa na sua vida. Yeah. Encontram significado e perdem quando se machucam por causa do esporte, tem que encontrar um novo significado. Eu tô falando de Certo. mim, enfim. Uma entrevista inteira sobre isso. Algumas perguntas finais pra você. Com certeza pega o livro Man Up, tá vendo agora mesmo. Você pode comprar na livraria, na Amazon. Qual é o seu site, Bedros? bedrosculian.com ou manup.com. manup.com, ou é um bom nome. Sim.
Menor.com você pode conferir agora. Siga ele no Instagram, onde provavelmente ele tem o maior número de seguidores. É @Bedros ou Arroba Bedros Bedros Killian? Killian. Ok. E também... Eu te perguntei da última vez, mas eu vou perguntar de novo as 3 verdades pra ver se elas Claro. batem. Se houvessem 3 coisas que você podia compartilhar com o mundo e só teriam isso pra lembrar de você, quais seriam essas 3 verdades que você compartilharia? Oh, meu amigo, eu tenho a certeza que elas mudaram porque eu mudei como indivíduo. Número 1, já falamos sobre isso. Número 1, perseguir propósito e serviço. Perseguir propósito e serviço. O dinheiro e tudo mais virá como um subproduto. E você terá uma vida mais feliz. Número 2, deixar um legado. Deixar um legado para trás. Não é algo que eu fale muito publicamente, mas todos os anos fazemos doações para os hospitais Shriners para crianças. A propósito, Justin Timberlake é o doador número 1 do Shriner e o propósito da minha vida, no que diz respeito aos Shriners, é morrer tendo doado mais do que Justin Timberlake. Nós doamos, temos prêmio após prêmio, portanto, se você continua doando dinheiro, eles continuam a enviar prêmios. Temos 97 crianças adotadas através da Compassion International. Temos $250 milhões doados anualmente para Toys for Tots, a Toys for Tots Marine Corps, e deixamos um legado. Se você não tem filhos, procure crianças, porque eu não sou pessimista, sou realista. Alguns são difíceis de moldar e mudar, mas você pode pegar a geração mais jovem e mudá-los, influenciá-los, e para mim, esse é o legado. Portanto, temos um propósito e um serviço, deixar um legado para trás, e depois, é claro, ser sempre autêntico. E eu compartilho isso com os meus filhos, Andrew e Chloe. Sejam autênticos, sejam vocês, não tentem se conformar porque é tão difícil. É um alvo em movimento, mas eu sei ser eu muito bem. Uau. Grandes verdades, cara. E eu te agradeço por aparecer cada vez mais do que nunca. Eu já te conheço há mais ou menos 6 ou 7 anos e poder ver as mudanças que você fez em você mesmo. Mesmo quando você tá, digamos, no pico financeiro, crescendo pra caramba, você decidiu mergulhar e trabalhar no emocional e nos relacionamentos e saúde, e é isso que importa mais na minha mente. O negócio pode ser grande, crescer, e você pode fazer muita grana, mas no final das contas, o que importa é você chegar no final do dia e se relacionar bem com as pessoas que mais importam pra ti. Obrigado por ser um exemplo e eu agradeço a você por todo o trabalho que tem feito. Man Up, se asfixie de ter uma cópia e apoie nosso amigo Bedros. Obtenha um par de cópias para os seus amigos também. E minha última pergunta, qual a sua definição de grandeza? Oh, amigo, meu amigo. Minha definição de grandeza seria ir ao meu leito de morte e perceber que eu ainda não cheguei ao topo. Contarei uma história rápida, se puder. Tony Soprano, no The Sopranos, há uma cena em que ele diz: lembra quando é a forma mais baixa de conversa que 2 pessoas podem ter? E lembra quando eu fiz aquele touchdown? Lembra quando eu podia levantar X quilos? Lembra quando eu tinha uma empresa de $1 milhão? Eu nunca quero chegar ao topo. Portanto, minha mentalidade nos últimos 5 anos tem sido: isto não é o topo, o melhor ainda está para vir. Então minha definição de grandeza é: posso continuar evoluindo, me recriando, me tornando a minha melhor versão, mas nunca chegar ao topo até o dia em que eu morrer? Quero dar o meu último suspiro e dizer: este foi o auge, eu estou indo. Para mim isso é grandeza. Bedros Killian. Obrigado, irmão. Tamo junto. Valeu. Você vai lá no meu, se alguém consegue tirar sua cabra, se alguém te consegue irritar, se alguém pode fazer você se sentir inferior, isso é Deus dizendo: cresce. Você precisa de algum crescimento espiritual. Tem de haver alguma mudança na sua percepção, na sua crença, nas suas emoções, no seu olhar espiritual da vida, para que isso não possa mais acontecer.